A paz do Senhor Jesus a todos. Lucas capítulo 2, versículos 46 a 51 diz assim: E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Os pais de Jesus o encontraram sentado em meio aos mestres. A palavra utilizada por Lucas, normalmente traduzida por doutores, é o mesmo termo empregado mais tarde para referir-se a Jesus. Não perturbes mais o mestre, Lucas 8,49. Na narrativa da Páscoa, o próprio Jesus faria o mesmo uso para falar de si. Direis ao dono da casa: o mestre te pergunta: onde está a sala em que comerei a Páscoa com meus discípulos? Lucas, capítulo 22, versículo de número 11. Jesus está, portanto, conversando com os mestres de seu povo. De acordo com o texto, a primeira coisa que ele faz é escutar. Como toda criança, ele escuta e pergunta. E como toda criança é inteligente nas respostas. É possível imaginar a cena de várias formas, inclusive com outras crianças juntas, também escutando, perguntando e respondendo, como as crianças da época. Jesus ensina e aprende. Se assim não fosse, não teria mais como crescer em sabedoria. Lucas 1,52. Quem sabe tudo ou acha que tudo sabe, não tem mais como crescer. O texto faz questão de ressaltar que as respostas de Jesus chamam a atenção, deixam as pessoas extasiadas. Como ainda hoje muita gente diz: mas que criança inteligente! Como dissemos, a comunidade de Lucas escreve muito tempo depois, já conhecedora da divindade de Jesus, e consegue preservar no texto duas dimensões. Um menino que não é nada comum, ou seja, é o próprio Filho de Deus, e que ao mesmo tempo cresce e aprende, como toda criança cresce, inclusive em graça, em sua comunhão com o Pai, amadurecendo a sua missão a serviço do reinado de Deus. E nesse processo também ensina, como também nos ensinam as crianças de hoje. A aflição de seus pais. É impossível não perceber na narrativa a aflição e o desespero dos pais. Só quem teve um filho desaparecido consegue dimensionar a dor. Noites e dias de procura interminável, angústia, lágrimas e cansaço. E quando a criança é localizada, vem a surpresa, o alívio e o desabafo expressos pelas palavras da mãe: Filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Lucas 2,48. Trata-se, no caso da narrativa de Lucas, de uma história de final feliz. Não é esse o caso de experiências de milhares ou até milhões de mães e pais pelo Brasil e por aí afora? Crianças que se perdem nas grandes cidades, crianças separadas de seus pais em situações de guerra e tantas outras condições. Não podemos deixar de ter presente essa dor. Nossa solidariedade tem que ser maior, como também deve ser maior o nosso esforço para que tais situações sejam menos frequentes, especialmente no caso das guerras. Nossas lutas pacifistas precisam ser transpassadas ou intensificadas. E não sendo assim, não estaremos vivendo um espírito de solidariedade e de que desejamos que tudo isso acabe. Um menino nos foi dado para que toda marca de guerra, toda bota de soldado e todo uniforme militar manchado de sangue sejam queimados
Isaías 9, verso 4. Guardando fatos no coração. A narrativa de Lucas termina reafirmando que o menino crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e diante das pessoas. A mesma frase já havia sido dita, referindo-se ao menino Samuel, filho de Ana. 1 Samuel 2,26. Reafirma também que a mãe de Jesus guardava todos esses fatos, literalmente, essas palavras no seu coração. Lucas 2, versículos 51 e 52. É a terceira vez que a frase aparece nos 2 primeiros capítulos de Lucas. Veja também em Lucas 1,69 e Lucas 2,19. Guardar os fatos no coração é mais do que ter boas lembranças. É manter viva a memória e a história, para que as coisas ruins não se repitam e para que os bons ensinamentos permaneçam e produzam frutos. É uma atitude, é uma saudade ativa, que assim possamos também nos sentir e agir.